Posso começar? Pode. Então, bom dia a todos. Nós vamos começar hoje mais uma sessão de convidados especiais de aula para os residentes do Serviço de Neurocirurgia aqui do Hospital Municipal Miguel Couto. Hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente o professor Dr. José Alberto Landeiro. O professor José Alberto Landeiro é a pessoa que dispensa apresentações, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, na minha humilde opinião, um dos melhores presidentes que a sociedade já teve, professor titular de neurocirurgia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, e atual chefe do serviço de neurocirurgia desse hospital. Mas o professor Landeiro, antes de tudo, sempre foi o meu chefe, desde quando era acadêmico de medicina no 4º ano da faculdade. Eu acompanhava nos plantões na emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro, meu 4º, 5º e 6º ano. De lá eu fui fazer internato com ele no Hospital de Força Aérea do Galeão, emendei na residência de neurocirurgia e a gente hoje trabalha junto aí há uns 30 anos já, né, André? Então é isso, está com você. Ele vai falar para a gente sobre adenoma pituitário, fazer um overview sobre essa patologia. Oi, obrigado aí pelas palavras e pelo carinho. Esses 30 anos consolidaram mais que uma forte amizade, uma grande admiração pelo seu trabalho e por tudo que você desenvolve em prol da neurocirurgia, por ter reerguido esse serviço de neurocirurgia do Hospital Miguel Couto, que sempre foi um berço da neurocirurgia do Rio, e com você hoje se tornou, não um berço, mas se tornou uma cama de casal bem grande, formando excelentes profissionais. E é um prazer muito grande, além de tê-lo como amigo, a sua fidelidade, tudo isso me encanta e me faz cada vez admirá-lo mais. Bom, nós vamos falar sobre os adenomas pituitários. Eu sei que muitos estão envolvidos hoje com adenoma pituitário, sobre a cirurgia endoscópica, sobre as novas técnicas de tratamento cirúrgico e a facilidade que a endoscopia nasal trouxe para o tratamento dos adenomas pituitários. Mas antes de tratar esses adenomas, nós precisamos ter conceitos sólidos sobre o que são os adenomas pituitários, sobre como eles devem ser tratados, sobre como eles devem ser operados e quais os momentos de tratamento, de cirurgia, como tratar os achados, aqueles adenomas que são achados na procura de algum outro problema, e como tratar uma apoplexia, será que ela é sempre cirúrgica? Como tratar os adenomas secretores da prolactina? Então é isso que eu procurarei transmitir a vocês, que é o que é mais execuível de aprender numa aula, porque a endoscopia vocês têm que fazer um curso prático, trabalhar com algum otorrino, ter um otorrino do lado para mostrar as vias de acesso e, ao mesmo tempo, se inteirar bem da anatomia endoscópica dessa região. Pois bem, os adenomas pituitários, a importância dele, vem, ó, mais de 15% de todos os tumores primários do sistema nervoso central. E um absurdo índice de 25% dos tumores benignos do sistema nervoso central. Então, só pela alta incidência e pela benignidade, esses tumores têm que ser encarados de uma forma longos anos, sem o tumor ou apesar do tumor. Então, o enfoque tem que ser sempre esse: salvar a vida do paciente, sabendo que esse paciente tem um tumor benigno, a maioria das vezes de baixo índice de proliferação celular. Eles, em geral, são classificados como funcionantes, aquele que secreta hormônios, no caso, os prolactinomas, os secretores do GH, os secretores do hormônio adenocorticotrófico, os secretores do hormônio tireotrófico e os não funcionantes,
que, em geral, se manifestam não por hipersecreção, mas por um hipogonadismo primário, por secretar frações dos hormônios, frações alfa e beta dos hormônios luteinizantes e folículo estimulantes, isso é, dos hormônios gonadais. É importante saber que qualquer trabalho ao redor dos tumores da pituitária deve incluir uma endocrinologista, uma neuroendocrinologista que seja dedicada a esse ramo e vocês trabalharem em conjunto. Dificilmente, lá no Antônio Pedro, nós iremos operar um paciente sem que esse paciente esteja em pleno contato ou seja indicado pela endocrinologia. Aqui um resumo da fisiopatologia dessas lesões. Então, vocês veem que nós temos células pluripotenciais. Olha só, as células troncos dos acidófilos, dos adenocorticotróficos, das glicoproteínas, que vão dar origem à maioria dos adenomas não funcionantes, e as células não secretoras mesmo, que vão dar origem aos adenomas chamados de null cell, células nulas ou oncocitomas. Esses adenomas aqui esses adenomas, null cell, oncocitoma e os hormônios, e os secretores dos hormônios glicoproteicos fazem parte do clássico adenomas não funcionantes da hipófise, enquanto estes aqui de cima fazem parte dos adenomas secretores da hipófise. Veja, as células potenciais em geral são as produtoras de as células tronco acidófilas, as células tronco corticotróficas, e essas células acidófilas vão dar origem a um tipo de célula, um tipo de hormônio chamado mama somatotrófico, do qual vão se originar aqui os adenomas secretores do GH e os adenomas secretores da prolactina. Mas o importante é saber que existe um tipo de célula pluripotencial precursora desses adenomas e que esses dois últimos fazem parte do grupo dos adenomas não funcionantes e os 3 primeiros dos adenomas funcionantes. Quanto à classificação sobre o tamanho, é importante que essa classificação vem desde o Hardy, no final dos anos 60, 70. Os microadenomas são menores que 10 milímetros, os macroadenomas maiores que 10 milímetros, e os adenomas gigantes são aqueles que têm 30 a 40 milímetros, ou um volume maior que 10 centímetros. Mas, principalmente, do ponto de vista topográfico, são aqueles que têm 30 ou 40 milímetros acima do plano esfenoidal e conseguem ultrapassar ou atingir o forame de Morrow. Então, esses são os adenomas gigantes. Do ponto de vista de invasividade, em geral, os adenomas podem ser invasivos, onde eles invadem as estruturas circunjacentes, como o seio cavernoso, o osso do seio esfenoidal e, às vezes, até a fossa média ultrapassando o seio esfenoidal. Representa um número relativamente elevado, em 25% a 55% dos tumores pituitários. Mas vocês vão ver que eu publiquei um trabalho que essa invasão do seio cavernoso na maioria das vezes é assintomática e permanece assim durante longos e longos anos, que vai responder a um quesito. Nem todo adenoma que invade o seio cavernoso recebe tratamento cirúrgico. E, no meu caso, na maioria das vezes, eu prefiro acompanhá-lo. Só operar o adenoma invasor do seio cavernoso, tentar fazer uma cirurgia mais radical naqueles adenomas secretores de GH ou de Cushing, por causa da dificuldade que nós teremos de fazer tratamento medicamentoso nesses pacientes, ou mesmo uma radiocirurgia. Pois bem,
A agressividade, ela é medida principalmente pelo seu grau de invasão. Ela foi classificada por Knosp há muitos anos atrás em que nós classificamos as invasões de seio cavernoso, por que pareça, de 1 a 4, mas o que invade o seio cavernoso verdadeiramente é o grau 3 e o grau 4. Vocês vão ver tocar o seio cavernoso, é, é, ligeiras invasões por dentro da célula, mas sem jamais ultrapassar a parede lateral da carótida. Isso o Knosp raramente definiu como invasão do seio cavernoso. A invasão do seio cavernoso é considerado grau 3 ou grau 4, onde eles invadem a porção posterior inferior e posterior superior do seio cavernoso, já tendo ultrapassado a parede medial do seio cavernoso, e o grau 4, quando ultrapassa a parede lateral do seio cavernoso e até, às vezes, se exterioriza na fossa média. E muitas das vezes, esse grau de invasividade é preciso de marcador. Os dois marcadores mais utilizados são o KI67 e a proteína AP53. O KI67 hoje é largamente utilizado aqui fora, também no Hospital Universitário Antônio Pedro, e presume-se que um KI maior que 63% seja um predictor de invasividade, mas isso não corresponde a mandar tratar logo um paciente que tiver um grau de invasão assintomático do seio cavernoso. E, por último, dizer que metástases, tumores malignos da pituitária, eu vi 1 ou 2 casos até hoje, são aqueles tumores que dão metástases, né, para dentro do sistema nervoso central, para a coluna. Então, a característica fundamental desses tumores, dos carcinomas da pituitária, é que eles promovam metástase, tenham um alto nível de invasividade que não responde a nenhum tipo de tratamento. Aqui, uma classificação que eu utilizo é dos adenomas pituitários. Essa classificação foi proposta por Hardy e Moore. Eu conheci também o professor Gerard Moore em Toronto, nos anos 90, e vocês veem que essa linha preta aqui representa o plano esferoidal. Em amarelo, vocês teriam o grau A. O tumor está aqui encoberto por essas fotos aqui, e vocês veem que o grau C é esse tumor aqui que está chegando, esse aqui seria o grau B, que está ocupando todo o assoalho anterior do terceiro ventrículo, o grau C e D são esses que ultrapassaram o forame de Monroe e atingiram até as cavidades ventriculares. E vocês veem aqui, olha, esse seria o verdadeiro grau C. Vejam só, C atingiu o forame de Monroe. D ultrapassou o forame de Monroe. B ocupou o assoalho anterior do terceiro ventrículo, mas veja que ele não chegou ao forame de Monroe. E A são aqueles que estão localizados ainda na cisterna optoquiasmática e às vezes podem tocar ou não tocar o quiasma óptico. Então, A, B, C e D são as classificações da expansão supracelular dos macroadenomas, porque os microadenomas são aqueles maiores, que chegam até 1 centímetro e não atingem ainda a cisterna supracelular. A indicação, quando nós vamos tratar? Então, primeiro, nós temos que salvar e aumentar a vida dos pacientes, né? Nós temos que reduzir ou eliminar o efeito massa e tentar reverter os sintomas, principalmente os sintomas de compressão optoquiasmática
os sintomas de compressão da glândula pituitária que estejam levando a um panhipopituitarismo. Nós temos que, quando tratar, tentar remover o máximo de lesão para evitar uma recorrência ou às vezes até mesmo uma recorrência precoce, promover um diagnóstico histológico, que hoje é feito à base da imunohistoquímica e logo pela biologia molecular, e preparar muitas vezes o paciente para uma terapia alternativa. Por exemplo, você descomprimiu o máximo de um macromegálico, mas a ele ainda persiste com níveis ligeiramente altos de GH. Então, mas o efeito massa dele foi removido, as estruturas foram descomprimidas, então nós preparamos esse paciente para receber uma terapia adjuvante clínica ou mesmo radiocirúrgica. E como se manifesta sintomas? Os sintomas são mais, quase que a maioria, no início, a maioria representa quase o mesmo sintoma dos tumores cerebrais. Dor de cabeça, podendo levar a hipertensão intracraniana por obstrução do forame de Monroe, dor facial por invasão do seio cavernoso, causando dor ao nível de V1, distúrbios cognitivos, quando invadem o lobo frontal, quando tem expansão anterior e mesmo anosmia. As manifestações oftalmológicas, a mais comum vocês conhecem, que são a perda visual e a hemianopsia bitemporal. A dipropia e lesões dos outros pares acontece quando o paciente tem invasão do seio cavernoso ou mesmo uma apoplexia pituitária. Quer dizer, paralisia de cesto, dipropia, pitose palpebral, envolvimento do sexto nervo, tudo isso em casos de invasão do seio cavernoso ou na forma aguda de uma apoplexia pituitária. E os sintomas endócrinos são conhecidos pela síndrome hipersecretória, né? É clássico a prolactina se manifestar por uma amenorreia, galactorreia na mulher, diminuição da libido no homem, impotência, ginecomastia, hipogonadismo no homem. O hormônio do crescimento se manifesta por causar a clássica acromegalia ou um gigantismo antes da puberdade, né? É importante citar que a maioria dos acromegálicos que eu vi até hoje, mesmo em pessoas de um nível intelectual elevado, eles apresentavam manifestações extrínsecas das lesões, quer dizer, o queixo, hiperprognatismo, crescimento de mão, crescimento de pé, às vezes até crescimento aqui da junção frontonasal. Então, e muitas das vezes no passado, eu assisti alguns doentes acromegálicos serem submetidos à cirurgia plástica no passado, coisa que hoje em dia não acontece mais, né? Assim esperamos. O hormônio, a hipersecreção do hormônio tiroidiano é uma síndrome rara, pode levar ao hipertiroidismo. Eu até hoje operei uns 2 a 3 pacientes com hipertiroidismo causado por hipersecreção do TSH. E os hormônios gonadotróficos são o LH e o FSH, são um caso à parte e eles são responsáveis pela maioria dos adenomas não funcionantes. Em geral, os pacientes com adenoma não funcionante apresentam dosagens normais do LH e FSH, entendeu? E eles são diagnosticados, logicamente, pela imunohistoquímica. A imunohistoquímica consegue fazer o diagnóstico de hormônio imunorreativo ao FSH e ao LH, e eles raramente, mas raramente, secretam hormônios gonadotróficos. E, na maioria das vezes, essa síndrome desses hormônios gonadotróficos, elas vão causar efeito de massa sobre a pituitária,
hipogonadismo, que é o sintoma hormonal mais frequente nesse tipo de paciente, e o efeito massa sobre o quiasma óptico. Na avaliação, olha, eu coloquei aqui do lado direito, sempre fazer uma prolactina e uma prolactina diluída. Se vocês chegarem com um doente com um adenoma gigantesco na emergência, pensem sempre em pedir a prolactina e uma prolactina diluída. É certo que muitas das vezes vocês vão pegar um paciente desse perdendo a visão e vão serem tentados a operá-los e até se justifica por causa da perda da visão, mas nunca esquecer de pedir uma prolactina e uma prolactina diluída de emergência, que isso é bastante factível, porque isso vai lhe dar uma noção da origem hormonal desse tumor. E se for um proactinoma, nada vai impedir de vocês tratarem um caso desse emergencialmente, mas imediatamente começarem com os tratamentos clínicos à base da, da cabergolina e de outros derivados da, da ergotamina e da cabergolina, né? Isso é importante saberem. Essas dosagens aqui desses hormônios são obrigatórias do ACTH e do cortisol, o TS, todos os hormônios tiroidianos, o GH e o IGF-1 devem ser sempre estudados juntos e os hormônios gonadotróficos, além da testosterona e estradiol. Isso é o eixo básico de pesquisa hormonal, mas torna a falar, vocês sempre devem conversar sobre endocrinologia, principalmente porque a dosagem do ACTH, muitas das vezes, inteiramente normal num paciente com uma clara síndrome de Cushing, e pode ser necessário e a ressonância não mostrar uma lesão, e vocês vão ter que procurar o Cushing ectópico ou ter outras formas de investigar a dosagem desse ACTH, manobras para o ACTH. Existem muitas manobras para você pesquisar o aumento do ACTH, e isso é sempre bom discutir com a endocrinologia. A oftalmologia, com dosagem do campo, com medida do campo visual, da acuidade visual e um exame que eu chamo de tomografia, nós chamamos de tomografia óptica de emissão. Isso aí deve fazer parte, eu não consigo fazer lá no Antônio Pedro direto, porque depende do médico da retina, mas essa tomografia óptica de emissão, quando o doente perguntar para você, doutor, eu vou recuperar essa visão, quanto que eu posso voltar a enxergar? Você, baseado na acuidade visual, nos campos visuais, e até no fundo de olho, que pode mostrar um certo grau de atrofia, você não vai conseguir responder isso. Mas com a tomografia óptica de emissão, você vai poder ter uma noção mais ou menos exata disso, porque ela vai mostrar, ela vai quantificar quantificar as fibras que estão permanentemente lesadas. E isso vai lhe dar uma posição clara para você responder aos questionamentos dos seus pacientes. A ressonância nuclear magnética, lógico que faz parte, é fundamental para você tratar qualquer paciente, e o CT com corte coronal, axial e sagital, com janela óssea, deve incluir a anatomia do seio, a anatomia das fossas nasais, ver se o paciente tem desvio de septo, ver se o paciente tem pólipos que poderão atrapalhar a sua cirurgia. O pólipo não é um impeditivo, você pode removê-lo até durante a própria cirurgia. Mas ver se o paciente tem sinusite ou não, que pode requerer um tratamento antes da cirurgia, e ver a anatomia do seio. Muitas das vezes você vê grandes desvios de septo, e se você optar por um acesso transeptal unilateral, logicamente você vai escolher a narina oposta ao desvio de septo, porque ela vai estar muito mais alargada, né?
Então, vocês veem aqui, e a outra coisa que eu chamo atenção para estudar aqui o CT com janela óssea é que ele pode, muitas das vezes, nos dar a noção de posicionamento dos septos intraesfenoidal. O septo intraesfenoidal, muitas das vezes, não é um prolongamento do septo nasal situado totalmente na linha média. Muitas das vezes existem vários septos, e qual o problema desses septos? É que eles, muitas das vezes, levam para cima da artéria carótida interna. Eles são tão lateralizados que o término deles é sobre a artéria carótida interna. Então, vocês têm que ter um extremo zelo, um extremo cuidado ao visualizarem os septos. Medida que vocês podem tomar no pré-operatório para aumentarem os seus cuidados durante o acesso e fase intranasal do, da sua cirurgia. Por quê? E é importante saber o posicionamento. Vocês veem aqui as duas barras petrosas, as duas barras carotídeas, aqui a virada dela ao nível do seio cavernoso, e vocês veem aqui a pequena lesão tumoral rodeada pelas duas carótidas. Então, vocês veem aqui que nós temos duas carótidas muito próximas da pituitária. Quando o tumor é grande, ele afasta um pouco a carótida, mas quando o tumor é pequeno, ele fica ali, ó, espremido pelas duas carótidas e requer uma atenção muito especial. E muitas das vezes, ó, você já sente que esse tumor está aqui, ó, invadindo o seio esfenoidal. Essas estruturas aqui, só para recordar novamente, barras carotídeas. Aqui nós temos o quê? A borda anterior do assoalho da cela, onde você tem o tubérculo da cela, e aqui a pituitária propriamente dita, e aqui do lado os recessos optocarotídeos. E os prolactinomas, né? É o tumor mais frequente da pituitária. Né? É o tumor mais frequente da pituitária. A maioria dos micoprolactinomas são diagnosticados em mulheres, causando infertilidade, galactorreia, amenorreia. Agora, quando você vê um macroprolactinoma, eles são muito mais comuns em homens e em pessoas mais idosas. E, em geral, já se apresentam com sintomas visuais. A impotência e a diminuição da libido são comuns no homem como manifestação dos prolactinoma, mas eles são muito mais frequentes numa idade mais jovem, mulheres, e são causas frequentes de infertilidade. Normalmente, a maioria dos pacientes com micoprolactinomas podem ser submetidos ao tratamento clínico e respondem muito bem ao tratamento clínico. O número de cirurgia para esses pacientes é consideravelmente reduzido, embora alguns prolactinomas totalmente micadenomas com uma bem definida margem, né, mostram, podem ser amenável a uma ressecção cirúrgica, mas torna a frisar aqui, sob estrita observância de um neuroendocrinologista em casos raríssimos do paciente não responder ao tratamento clínico. Porque muitas das vezes o paciente liga para você e fala: doutor, esse remédio não está me fazendo efeito, ou eu estou tendo uns enjoos, minha pressão está baixando. Deem um tempo a ele, deixe ele esperar um pouco, que esse paciente vai se equilibrar com prolactina. Uma queixa vaga não é motivo para achar que o paciente tem intolerância ao tratamento clínico dos prolactinomas. Vocês veem aqui que o nível de remissão tem sido reportado de 50% a 88%. Eu acho que está mais para 88%, mais para 90% do que 55%. E essa hiperprolactinemia recorrente,
é observada, vejam só, em 17 a 18% dos microadenomas e um pouquinho mais nos macroadenomas. Então, vejam que existe bastante lógica para você continuar tratando os pacientes com a cabergolina e outros ativadores e outros redutores da prolactina. Mas a cabergolina hoje é o mais usado. Então, lembre-se, a primeira opção desses doentes é o tratamento clínico, mesmo dos gigantes, excetuando uma apoplexia pituitária com cegueira progressiva, com perda da visão progressiva, onde você pode descomprimir esse quiasma e tornar a tratar com a cabergolina. Uma outra importante, vejam aqui, esse gigante com prolactinina diluída maior que 800 e aqui o tratamento com uma redução notável do tumor sem nenhum grau de compressão. É importante frisar que uma complicação do tratamento clínico nos grandes macroadenomas, nos adenomas que invadem seio esfenoidal, é a fístula helicórica. Porque esses tumores grandes e invasivos, eles destruíram as estruturas ósseas, invadiram a dura, invadiram o seio esfenoidal, ou às vezes até invadiram a fossa anterior, às custas de uma destruição óssea. E com a redução dessa lesão, essas estruturas carcomidas vão dar passagem ao líquor, criando uma fístula licórica, às vezes de alto débito. Eu tive 2 casos na vida, um eu mandei reduzir a prolactina, fechou e o paciente continua em níveis aceitáveis de vida, com boa visão, e a outra nós tivemos que reoperar e fechar. Mas é uma fístula, hoje em dia com esses retalhos, é mais fácil de fechar, mas é uma fístula que mais difícil de fechar porque ela é uma fístula muito bizarra. Ela pode ter componente na fossa anterior, na fossa média, no seio esfenoidal. Então, são um alerta para os tratamentos desse tipo de pacientes. Os adenoma corticotróficos são os clássicos causadores da hipersecreção do ACTH e representam o principal arcabouço da doença de Cushing. 10 a 15% de todos os adenomas. É mais frequente em mulher e o pico ali é entre os 30 e 40 anos. É importante frisar que a grande maioria deles são microadenomas. E agora tem um índice grau de invasividade, 15% são invasivos começando pela própria pituitária. Então, é um doente que tem que ser seguido o resto da vida. Às vezes é muito difícil você localizar um microadenoma e um adenoma, e às vezes a hipersecreção cortisolêmica está associado a adenomas ectópicos. Então, você tem um doente com síndrome de Cushing, ou com doença de Cushing, com a síndrome de Cushing, doença de Cushing, e não tem um microadenoma. Então, você vai ter que procurar pelo resto do organismo, sendo que um dos lugares é a presença de Cushing, de doença de Cushing, com carcinoma de pulmão, lesões renais. Então, por isso, é extremamente importante o trabalho junto com o endocrinologista para procurar saber. Eu só vi até hoje um Cushing ectópico lá no Antônio Pedro, num carcinoma de pulmão. Muitas das vezes, os exames, você não consegue, você tem um microadenoma, tem de Cushing e não consegue ter uma dosagem de cortisol ou de ACTH que confirme isso. Então, é importante, nesse caso, mas muito raramente, pegar uma amostra do seio petoso inferior. Isso aí deve ser feito através de um cateterismo
venoso por pessoal experiente, e existem também uma forma específica para dosar esse tipo de hormônio, de retirada do sangue, de conservação desse sangue. Mas raramente foi utilizado. Eu não me lembro, um ou dois casos também na vida, muito raro, necessidade de fazer uma dosagem do seio petoso inferior. Vamos lá. Pois bem, até hoje, embora o meu amigo Nelson Osico, de Atlanta, ele está com vários trabalhos pesquisando formas de tratamento clínico da doença de Cushing. Tem várias fases, fase 2, fase 3, fase um, e com novas drogas, mas ainda não há nada que substitua a cirurgia, na maioria dos casos. E a radiocirurgia, em alguns casos, eu acho que é complementar. Agora, é muito importante que a recorrência após uma boa cirurgia ou uma radiocirurgia é extremamente baixa. A radiocirurgia está se falando muito por causa do tamanho do Cushing. É microadenoma, então cabe uma radiocirurgia. Mas se o doente tiver condições clínicas boas, há que alertá-lo que a cirurgia pode ser feita com segurança e o índice de recidiva é extremamente baixo, e a radiocirurgia poderia servir no futuro. Mas se o paciente tiver boas condições clínicas, a cirurgia eletiva é primordial. Vocês veem aqui, olha a transformação que essa paciente sofreu. Face cushingoide, não é? E aqui, após a cirurgia, em 2 anos, vocês vão ver aqui, nós já estamos aqui com a dura mater, com a cela turca, drilar. Hoje a gente tem que pensar 2 vezes em drilar. Eu acho que um pequeno escopo, porque essa drilagem pode liberar muitos aerossóis. Vocês veem aqui a dura sendo aberta e fazendo um descolamento da dura sobre a glândula, para você evitar, quando cortar a dura, cortar a glândula também, já sair massa, e muitas das vezes uma massa que não é adequadamente tumor, né? Então, abrimos a dura. Não existe uma predileção para abrir a dura. Você pode abrir em quadrada, abrir em losango. Vejam só, tentando dissecar a lesão. Como é um microadenoma, ele em geral é enclosed. E se é enclosed, ele protunda, ele faz uma protusão para o seu campo visual e você começa a dissecá-lo. Principalmente quando ele é mais enrijecido, né? Porque tem uns que são mole, então você vai tirando até achar a glândula que já tem uma consistência totalmente diferente, uma consistência dura. Olha só, vocês estão vendo essa espátula introduzida entre o tumor e o tecido pituitário. Se sangrar, só jogue soro. Você vê que a carótida está aqui bem longe, ó. Ó, a carótida está bem longe, então você tem um espaço bastante suficiente para trabalhar, viu? E aí o tumor vai prolapsando para dentro do campo. E o que você tem a fazer depois é seguir esse paciente, no caso, conjunto com a endocrinologista, né? Cortisol no pós-operatório imediato, porque, em geral, a queda do cortisol é imediata à cirurgia. Praticamente ele normaliza tão logo retirado o tumor. Se não normaliza, há uma queda acentuada. E aí você segue nos primeiros dias
com dosagens de cortisol e vai vendo a baixa desse cortisol para testar o índice de sucesso ou não dessa cirurgia. Se esse cortisol permanecer elevado depois da cirurgia, é sinal de que continua o tumor lá e muitas das vezes uma reop se faz necessária. Agora é só lavar a cavidade e vocês veem, logicamente, essa paciente voltou aos níveis de cortisol normal para ter essa resposta extraordinária do ponto de vista estético, né? Perda de toda essa gordura, essa face coxingoide e voltar a uma face normal, ok? E vocês veem que a glândula está rechaçada ali e foi toda preservada. Aqui um outro paciente, veja o faces dela, olha, essa pelos por toda a face, o rosto inchado e a ressonância mostrando aqui essa pequena lesão hipointensa, perto da carótida, e vocês vão ver aqui que ela está totalmente removida. Eu fiz essa cirurgia na aeronáutica muitos anos atrás, e vocês veem aqui o eixo pituitário já caindo para a linha média. E aqui, nessa época, a gente fazia o acesso unilateral com turbinectomia unilateral, com rebatimento do septo para o outro lado e remoção da parte posterior. E vocês veem aqui não, esse aqui foi feito bilateral. Essa era uma das minhas discussões com o Torrino, aliás, até hoje, porque quando puder fazer unilateral, o faça. Só o faça bilateral quando extremamente necessário naqueles adenomas muito grandes. Veja aqui a cela turca, as duas carótidas aqui, ó, a cada lado. Eu fiz um corte vertical na dura. E esse tumor era extremamente mole e vejam que ele saiu dissecado facilmente. Olha a glândula lá atrás, totalmente preservada, a glândula totalmente preservada. Foi preenchida essa cavidade com gordura e o paciente evoluiu com um resultado fantástico. Eu a vi algumas vezes, depois não mais. Acromegalia. Em torno de 20% dos adenomas afeta ambos os sexos, numa média de idade de 40 a 45 anos. Aí que fala aqui, ó, em geral, as síndromes dismórficas são reconhecidas tardiamente. Quer dizer, o swelling, inchação de pés, mãos, protusão do brow, da mandíbula, alargamento do nariz, do lábio, da língua. Então, a maioria desses sintomas se apresentam já como microadenoma ao tempo do diagnóstico. E o diagnóstico é confirmado, além da ressonância, com a dosagem do GH e do IGF-1. Porque o IGF-1 é importantíssimo, que ele vai nos dar uma ideia no segmento de quão curado está esse paciente. Agora, vejam só, em termos de 30% a 50% desses pacientes podem ter hipersecreção da prolactina. Então, muitas das vezes, a acromegalia pode ser associada à hiperprolactinemia. E alguém pode me responder por quê? Porque as células pluripotenciais vão dar origem ao hormônio mama somatotrófico, que vai dar origem ao GH e à prolactina. A cirurgia ainda é a primeira escolha naqueles casos bem descritos, bem diferenciados. E agora lembrar que essa é uma doença associada com uma comorbidade alta, como hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, apneia do sono, e tudo isso deve ser diagnosticado
visto no pré-operatório. Porque muitas das vezes, se o paciente tem um risco muito alto, o tratamento com a somatostatina pode reduzir esse risco já no pré-operatório. Você diminui o tamanho do tumor com a somatostatina e algum tempo depois você vai e retira esse tumor. Sendo que aqui tem um adendo, a somatostatina torna o tumor bastante friável, diferente da prolactina, que até hoje é reconhecida como causar um enrijecimento do tumor, mas a somatostatina não. E pensar sempre que quando não puder retirar tudo, remova aquilo que é o máximo possível, lembrando que você tem um tratamento clínico adjuvante muito, muito importante e muito eficaz. E ainda até a radioterapia hoje focal, a radiocirurgia, a gamma knife, dependendo do tamanho da lesão, como coadjuvante no tratamento dessas acromegalias. E aí eu chamo a atenção aqui com a intubação do paciente. Esses pacientes, se ele tem apneia do sono, ele pode ter o aumento da língua, então ele pode ter uma intubação extremamente difícil. Então, nunca ir para a sala com um paciente portador de acromegalia sem ter um broncoscopista do lado. Aqui nós temos uma clássica face, essa aqui foi operada na aeronáutica. Veja só, essa paciente tinha uma parte sólida e uma parte cística aqui, quer dizer, ela teve um fenômeno que eu chamo de apoplexia subclínica, uma dor de cabeça um dia que foi cessando com o correr dos tempos, né? No entanto, essa paciente pode ter tido ou quando ela me procurou, eu considerei isso uma apoplexia subclínica, mas ela pode ter tido um fenômeno agudo de apoplexia. Aquela dor de cabeça que ela sentiu, embora sem nenhum comprometimento de pares oculomotores, pode ter sido na vigência de uma apoplexia e a remoção total com preservação do talo pituitário e do restante da glândula com remissão clínica impressionante. Aqui vocês veem é um tumor grande, mole, já com invasão de duro e tudo, mas foi uma remoção radical, como vocês viram aí, um tumor mole. E quando o tumor é mole assim, você tenta descomprimi-lo, removê-lo até chegar numa estrutura mais sólida, mais amarelada, que seria a glândula pituitária. Essa lesão foi removida totalmente, eu não vou me alongar aqui. Ao interior da cavidade, continua se removendo lesão, e aqui vocês já vão vendo um cotonoide lá dentro, é um grande companheiro meu, ajuda a limpar e ajuda a hemostasiar, removendo resquícios tumorais e depois do fechamento da cavidade. Pois bem, o nível de, de recorrência depende, né, de como você avalia esse doente no pós-operatório, né? Em geral, a recorrência é baixa, tanto nessa série aí como na minha série, né? A recorrência é extremamente baixa, mas nós temos que ter limites bastante precisos para medir a recorrência. Um GH ao redor de 2 e um IGF-H abaixo de 300. O último paciente que nós operamos lá no consultório, foi até o Rui mandou, uma, uma senhora, uma moça jovem, hoje está inteiramente normal, mas por um fenômeno emocional, ela come muito, então ela está com esteatose hepática, mas os hormônios inteiramente normais, foi o último caso que a gente operou, porque abaixo de 2 nanogramas e abaixo de 300 o IGF-1, esses são limites que devem ser considerados quando vocês tratam um paciente com
tumor causador de acromegalia. E olha só, paciente com tumores recorrentes, você pode operar ainda com relativo grau de sucesso, mas sabendo que não vai ter o mesmo índice de sucesso após a primeira cirurgia. Os adenomas não funcionantes, eles não são hormonalmente ativos, eles acometem 15 a 30%, um grande número dos adenomas pituitários, e o diagnóstico é feito, em geral, no contexto dos seus efeitos de massa, como alterações visuais severas, ou hoje em dia, com a investigação para tudo de ressonância magnética, a descoberta de pequenas lesões, ou às vezes de lesões até maiores, que nós chamamos de incidentalomas pituitários, que também merece uma consideração inicial. A cirurgia é a primeira forma de tratamento para os adenomas não funcionantes, causando efeito de massa. Mas para aqueles adenomas descobertos incidentalmente, nós temos que ter um outro tipo de olhar. Então, a ressonância é a primeira linha no diagnóstico dos adenomas, a avaliação de todos os eixos da pituitária, porque, em geral, esses pacientes se apresentam com hipopituitarismo de um ou vários eixos. Como esses tumores são grandes, tem que se fazer uma prolactina logo nesses pacientes, inclusive a prolactina diluída, para fazer o diagnóstico diferencial com os adenomas secretor de prolactina. Porque são os dois tumores que mais crescem, são os não funcionantes e os prolactinomas. Prolactinoma em homens, principalmente a partir dos 40 anos. Vejam só, a avaliação de rotina do IGF-1 e do GH, muitas das vezes, por causa do panhipopituitarismo, nós devemos ter cuidado no pré-operatório desse paciente para fazer a substituição e a reposição adequada, principalmente de dois hormônios, o hormônio adenocorticotrófico e o hormônio tiroidiano, que são dois hormônios importantíssimos para um ato cirúrgico. A normalização deles é fundamental para que você tenha sucesso na sua cirurgia. Então, se esses hormônios estiverem baixos e o paciente tiver condição, por favor, faça essa reposição para que você não tenha nenhum problema no pós-operatório. Há muitos e muitos anos na aeronáutica, eu operei um paciente com um adenoma grande, jovem, e ele tinha crise de agitação na enfermaria, mas muitas crises de agitação incríveis. E, vejam só, eu tinha acabado de ler um livro de um médico escocês chamado Cronin, A.G. Cronin, que ele falava de um cara que era conhecido como louco numa pequena vila da Escócia. E esse Cronin foi morar nessa vila, foi ser médico dessa vila. E lá ele foi avisado desse louco que existia. Então ele foi ver esse louco. E ele começou a desconfiar que o louco tinha hipotiroidismo. Tratou e o louco ficou bom. Então, esse paciente que eu tinha agitação psicomotora, crises terríveis na enfermaria, mas principalmente de agressividade, tudo, era um paciente que estava com hipopituitarismo no pós-operatório. E eu me lembrei disso baseado nesse livro que eu tinha lido há muitos anos atrás. E esse paciente foi reposto, saiu muito bem, era um paciente jovem. Então, lembrar sempre do ACTH e do hormônio tiroidiano no pré-operatório desse paciente. Isso aqui é uma recomendação da Sociedade Americana, onde ele fala que aqui a avaliação pré-operatória e ela pode prover fatores diagnósticos para você prever a recuperação
visual desses pacientes, principalmente com esse último exame aqui. Os outros dois você avaliar campo visual e acuidade visual, tudo bem. O potencial evocado é importante. Eu situaria menos importante que o primeiro e o muito importante para você prever o grau de recuperação, a tomografia óptica de emissão. Quando vocês têm pacientes já mais idosos, com sintomas de longa duração, com perda visual severa, é muito difícil que esses pacientes há uma reduzida chance de recuperar a visão. Então, isso é muito importante, principalmente se você, no simples exame de fundo de olho, descobrir atrofia de papila e ele tiver com perda visual severa. Então, você tem que alertá-lo que a cirurgia vai ser para descomprimir, salvar a vida dele e dar a chance de recuperação visual. Mas que essa chance de recuperação visual você não pode garantir absolutamente nada. Perfeito? Os adenomas, a cirurgia é o mecanismo de eleição para tratar esses tumores. Em paciente de asa 1 a asa 3. Vocês devem expor a cela tanto quanto possível, e aí entre um seio cavernoso e outro, e entre o tubérculo da cela e o terço superior do clivos. Perfeito? E remover todo o assoalho da cela até a junção com o clivos. Por quê? A maior causa de remoção incompleta de tumores é a abertura incompleta da célula turca. Guardem isso. Então, abram-na em todos os seus limites para que esse tumor possa ser removido adequadamente. Eu acho que a endoscopia hoje é uma coisa muito viva entre nós, ela aumenta a visualização, principalmente dos corners, ela permite que você olhe mais para os lados, ela permite que você olhe lesões dentro da cavidade craniana, ela permite você identificar talvez a hipófise melhor que antes e também as estruturas circunjacentes como carótidas e os recessos optoquiasmáticos, né? E outra coisa, quando vocês encontrarem um tumor assintomático pequeno, isso eu digo, sem nenhum comprometimento visual, no caso incidentaloma, observem. E se você operou bem um paciente, ele voltou com tumor, e esse tumor está sintomático, uma segunda cirurgia será bem-vinda. Aqui, vejam só, um paciente com um grande tumor, está alcançando o forame de Mohs, isso é um tumor gigante, está com hemianopsia, aqui, abertura, veja o que eu falo, abertura o máximo que puder. Eu tenho um receio, lógico, e aí eu costumo ajudá-lo nessa tarefa aí de abrir mais perto do seio cavernoso, porque eu já sofri 2 vezes ou mais, então, mas é importante você ter uma abertura total da cela, estou te falando, do tubérculo da cela até o dorso da cela e entre os 2 seios cavernosos. E o seio cavernoso você consegue identificar muito bem porque ele praticamente está na linha da carótida e um pouco para dentro da barra carotídea quando se alonga. Então, vocês veem aqui, esse tumor nos permitiu uma remoção em bloco. É muito difícil você retirar um tumor em bloco com preservação da glândula e colocação de gordura. Não precisou colocar septo. E aqui
o paciente no pós-operatório imediato. Hoje nós estamos tentando fazer ressonância direto, mas muitas das vezes, quando isso não é possível, fazemos tomografia computadorizada imediata, sem nenhuma alteração muscular, ocular e já com recuperação visual. Aqui, um outro tumor acometendo mulher, né? Você vê que ele tem uma pequena área de necrose, né? E essa senhora tinha perda visual severa também. E vocês veem que esse é um tumor grau B para C, porque ele está começando a atingir ali a região do forame de Morro. Então, esse tumor aqui era mais mole, exposição, vejam o esfenoide, o rosto do esfenoide, removendo em bloco, e aqui, ó, removendo o osso tanto quanto possível, mais lateral possível, mais anterior possível, e sempre com aquele ganchinho, isolando a dura mater da lesão, porque muitas das vezes você permite dissecar o tumor da glândula, em vez de você abrir a dura e já começar a sair o tumor. Aí você perde um pouco de plano. Então, começa a dissecar a lesão. Esse tumor já é diferente, você viu que ele tem área de necrose no seu interior. Essa senhora teve aquilo que eu chamo de apoplexia subclínica. E vocês já estão vendo o pós-operatório imediato aqui, houve a remoção total dessa lesão. E esses pacientes são acompanhados na endocrinologia. Com bom suporte pós-operatório, esses pacientes evoluem muito bem. Pós-operatório imediato. Aqui, sobre recorrência, vocês veem o seguinte: recorrência só sintomática. Então, você vê, essa paciente foi operada com tumor grau C, vejam só, a remoção da lesão praticamente total, ficou uma parte aqui, na época minha, talvez por medo, muito encostada aqui da carótida. Vejam aqui, ele está em relação fechada com a carótida, e aqui ela começou a crescer novamente, e aí atingiu a cisterna optoquiasmática, e tinha, quais eram as opções? Repetir, fazia tratamento clínico, a dopamina, mas isso não era um prolactinoma. Fazer a radiocirurgia ou olhar. Poxa, uma paciente que teve um tumor que cresceu razoavelmente até a cisterna optoquiasmática, a minha primeira opção. E ela jovem, minha primeira opção, então, foi reoperá-la e remover o tumor o máximo possível. E vocês veem aqui já com a gordura cobrindo a superfície retirada, a superfície criada após a retirada do tumor. Radioterapia. Eu não gosto de discutir isso muito aí, vocês já tiveram muita aula disso. Quer dizer, é uma opção de tratamento, né? É uma opção. Ela pode ser utilizada para tratar tumor residual ou recorrência, para baixar o risco da progressão. Mas nesse item aqui, se o paciente tiver condições cirúrgicas, eu prefiro fazê-lo e usar a radioterapia para, no caso de uma terceira recidiva. E a radioterapia, então, a indicação é para tumor recorrente ou quando existe risco de você repetir a ressecção, né? Então, você tem um paciente que o tumor voltou, infiltrando estruturas nobres, invadindo o seio cavernoso. Você sabe que o grau de ressecção desse tumor não vai ser adequado, então a possibilidade da radioterapia, não convencional, mas a radioterapia moderna, pode ser considerada hoje. Cirurgia em 2 estágios. Eu deixei em azul escrito aí, olha. Você operar o tumor e ficar um pedaço grande lá dentro, o risco de hemorragia
infarto, hematoma e hipertensão intracraniana não é desprezível. Então, existe risco de vida por causa dessas lesões que podem ocorrer quando você deixa parte do tumor, não conseguiu remover parte do tumor. Então, se você não conseguiu remover parte desse tumor, ficou um pedaço considerável no pós-operatório imediato e o doente não teve complicação, por favor, opere ou pela mesma via ou opere pela via transcraniana. Entendeu? O importante é que, por exemplo, você tem um paciente com tumor com expansão supracelular, temporal e frontal, você sabe que vai ser difícil remover isso por uma via só, pela via transfenoidal endoscópica. Então você tem que pensar ou num segundo approach transcraniano ou tentar fazer no mesmo tempo, desde que a equipe esteja bem concatenada, as condições de CTI, as condições cirúrgicas sejam adequadas, você fazer uma via transcraniana. Agora, a essa é uma indicação. A outra foi a primeira cirurgia, foi inadequada. Você não fez uma cirurgia boa, você abriu, fez o pós-operatório e viu que a cela está quase toda fechada. Você abriu pouco por um sangramento dos seios intercavernosos, então você removeu pouco. Então, não se subestime, nem se sinta inferiorizado pela lesão. Se você tem condições, vai lá e reopera o paciente. Se não estiver assustado, estiver preocupado, chame um colega mais experiente. O mais importante, lembre-se, é o paciente, a vida e a função. E alguns tumores, embora hoje já tenha um tipo de ressonância que consiga dar a consistência da lesão, mas tumores muito duros, às vezes são difíceis de remover por baixo. E vocês veem esse caso aqui, ainda operado por mim na aeronáutica, foi uma cirurgia. Olha só, eu removi um pouco embaixo e um pouco em cima, ficou quase todo da lesão, então eu fiz um acesso fronto-orbital bastante extenso e consegui remover a lesão totalmente. Então, foi feito em duas etapas, porque o tumor era bastante duro. E aqui dá para você sentir, olha a consistência do tumor, olha a cor do tumor em relação ao parênquima cerebral, muito semelhantes, né? E quando enche de contraste, fica ainda, dá a impressão de ser bastante duro. Então, a segunda via, por via transcraniana, foi feita, a lesão foi removida totalmente. Aqui, muitas das vezes a gente tem uma lesão que pensa que é um tumor pituitário. Não era. Eu já tinha certeza disso. E isso era um granuloma hipotalâmico operado com via transfenoidal estendida. E essa via que nós removemos o tubérculo da célula parcialmente. E esse tumor, infelizmente, eu não pude remover todo, porque ele praticamente fazia corpo com o nervo óptico. Pois bem, isso era um granuloma hipotalâmico, eu posso mostrar o vídeo numa outra ocasião de tumores não pituitários dessa região. Aqui nós temos um gigantesco tumor, esse tumor era um oncocitoma, e nós resolvemos, como esse tumor estava na reta do esfenoide, o paciente estava cego, resolvemos operar por baixo. Vejam o tumor com uma consistência bastante espessa, cego. Esse foi após a primeira cirurgia, tiramos muito pouco. Após a segunda, tirou-se bastante lesão, mas ainda tinha essa lesão aqui ocupando o terceiro ventrículo e bloqueando os ventrículos laterais. Foi colocada uma DVE, depois foi colocada uma válvula e esse paciente veio a falecer meses mais tarde por um quadro de uma ventriculite. Coisas típicas de nosso meio. E sobre os incidentaloma pituitário. Incidentaloma pituitário e adenoma não funcionante caminham juntos. E
Eu fiz essa revisão nessa meta-análise aí e descobriu-se que há uma maior tendência do tumor crescer nos macroadenomas do que os microadenomas. Então, se vocês encontrarem um microadenoma incidental e ele não secretar prolactina, não for doença de Cushing, então ele seria um não funcionante, por favor, não peçam ressonância de 6 em 6 meses. Peçam de ano em ano ou de 2 em 2 anos. Agora, se você encontrar um macroadenoma, um tumor já beirando seus 2 centímetros, em paciente assintomático, e ele for tipo não funcionante, aí você deve ter um pouco mais de cuidado e observar esse paciente anualmente para ver se ele vai precisar de uma cirurgia ou não. Vejo aqui que o desenvolvimento de déficits endócrinos e visuais são bastante raros nesse tipo de paciente. Então, não basta encontrar um adenoma até macro de 2 centímetros sem nenhum sintoma e sair operando. Não. Wait, olhe e acompanhe. E a invasão do seio cavernoso, existe esse critério radiológico aqui para invasão do compartimento inferolateral, caracterizando o quinose 3 e 4 e que tem um alto índice. Quando você vê essa imagem aqui, você tem um alto índice de invasão do seio cavernoso. Agora, tem a correlação com a lowest correlation with the gloss total resection. Eu acho que não é lowest. Eu acho que não é lowest. Eu acho que se eu pegar um tumor com adenoma não funcionante, totalmente assintomático, eu vou remover o máximo desse tumor e se tiver fácil esse seio cavernoso, tudo bem. Se tiver que mobilizar a carótida dentro do seio cavernoso, aí eu já vou me segurar um pouco para não trazer riscos para esse paciente. Aqui diz, ó, não é 0,9, está mais para 5 do que para 0,9 as injúrias de carótida e nervos cranianos nas cirurgias endoscópicas do seio cavernoso. Embora seja bem factível, mas torna a frisar, só fazer extremamente necessário naqueles tumores hipersecretantes quando não houver possibilidade de tratamento clínico e métodos adequados modernos de radiocirurgia. Veja esse tumor aqui, um grande macroadenoma, e aqui ele tinha uma invasão de seio cavernoso, aqui já é gordura, diminuiu-se bem o tipo de tumor, a carótida já não está mais envolvida, mas é um tumor esse tumor aqui, eu trouxe o Daniel para operar e ele fez aquilo que é possível, mas quando chegou perto da carótida lá, ele começou a ficar preocupado, principalmente com o sexto par. E esse paciente fez radiocirurgia depois e está inteiramente bem. E aqui, ó, é a área da invasão, Ele trabalhou bem as cegas aqui, né? Aí depois começou a afastar esse tecido daqui, removeu um pouco da lesão dentro do seio cavernoso, mas não toda, foi feito fechamento por causa do risco de lesão de sexto par e carótida. Aqui, um outro caso, de um quinose grau 3, ó, invasão do compartimento. Olha o tumor, invasão do compartimento inferolateral, abaixo da carótida, vejam só, a lesão removida. Olha a carótida aqui, ó. Olha a carótida, ó. Olha a carótida.
aqui o compartimento superior e o compartimento inferolateral e a remoção da lesão. Aqui há uma revisão de trabalho de vários autores que mostram, esse aqui, por exemplo, da Lapiesa, 71% de ressecção total das lesões invadindo o seio cavernoso com menos de 10 centímetros e volumes grau 0 a 2. Grau 0 a 2, o tumor, o grau 0 a 2, o tumor está aqui do lado do seio cavernoso, toca a carótida. Esse aí não tem risco nenhum. Agora, esse aqui, 94% mais 10% de complicações em 30 pacientes, uma morte, 2 lesões de carótida, 2 fístulas licóricas. Veja, o grupo de Pittsburgh, 84% de total resection, sem caverna sinus invasão, e 35% em pacientes com invasão do seio cavernoso. Então, a invasão do seio cavernoso é um assunto que deve ser encarado com bastante cuidado, feito por gente com bastante experiência e em casos bastante específicos. Sugiro não fazê-lo em pacientes assintomáticos, isso é, sem alteração de par craniano. Essa é alguns comentários que eu faço sobre os adenomas não funcionantes. E aqui, ó, a ausência de uma parede reforçada entre a fossa celular e o seio cavernoso pode explicar o alto índice de invasão. Logicamente, a invasão pelo seio cavernoso aumenta a mortalidade e a morbidade associada à cirurgia, mas não ao acompanhamento clínico. Muitas das vezes, adenomas não funcionantes são muito grandes e eu já publiquei um trabalho onde nós conseguimos controlar boa parte da doença com 2 ou 3 cirurgias, mas torna a falar o risco de você deixar tumor que é alto de causar hematoma, infarto, hipertensão intracraniana. Então, muito cuidado. Só deixar tumor quando não houver outra solução e aí tentar uma segunda via transcraniana ou transfenoidal. Esse trabalho aqui eu publiquei alguns anos atrás, foi feito sobre a importância do KI 67. Os pacientes foram com tumores pituitários gigantes. Eu falei sobre a invasividade e a recorrência deles. E a conclusão que o nível de recorrência em tumores com KI 67 menor que 3% era de 7,7 em 2 pacientes. Entendeu? E o KI 67 maior que 5, o índice de recorrência foi presente em 5 pacientes. E esse estudo foi feito em 35 pacientes com adenomas gigantes não funcionantes. E desses pacientes aqui, 3 invadiam o seio cavernoso com invasão a longo prazo. Então, é importante citar que esses tumores são extremamente benignos, a maioria de 35, apenas 7 tinham KI67 maior que 3%, e desses 7 pacientes, 3 tiveram recorrência, e 3 tiveram recorrência quando tinham KI67 maior que 5. Então, é importante a medida desse marcador no pós-operatório para você ter uma forma de seguimento, principalmente naqueles pacientes que vocês não conseguiram a remoção total. Eu acho que há necessidade hoje do estudo de novos marcadores para caracterizar e tratar melhor
os tumores agressivos da pituitária. Veja, esse estudo aqui foi feito no Canadá por esse famoso patologista chamado Kalman Kovacs. E hoje, vocês estão vendo aqui, para se tratar alguns tumores extremamente agressivos, está se usando a temozolomida. Veja aqui, esse tumor foi operado em outro hospital, mas foi bem operado, a pessoa que operou era um tumor grande. Aí, no pós-operatório, tinha deixado bastante tumor, depois da primeira cirurgia. Aí, vejam só, ele fez uma cirurgia transcraniana. A primeira ele fez transcraniana, a segunda ele fez transfenoidal, saiu bastante tumor, vejam. Aí esse tumor começou a crescer de novo, fez radiocirurgia nessa fase aí, em 1998, veja o timeline. Em 2009 continuou crescendo, vejam o tamanho da lesão, invasiva, destruindo todo o clivos, invadindo o seio cavernoso e começando a tocar a órbita. Vejam, em 2014 ele nos procurou e foi encaminhado endócrino, que começou a tratar com temozolomida, e vocês vejam que a lesão estabilizou nisso aqui, essa lesão gigantesca, ele continua vivo e não quer mais operar. Então, trata-se de um caso de um carcinoma, de um adenoma pituitário, que para mim já se transformou num carcinoma pituitário, altamente invasivo, mas que é tratado clinicamente, e o Temodal hoje é uma droga com possibilidades terapêuticas nesse paciente. Sobre complicação, eu devo relatar uma complicação que eu tive no Hospital da Aeronáutica há muitos anos atrás. Vejam só, um tumor tocando o quiasma aórtico. No pós-operatório, essa lesão aqui, essa lesão aqui, sem captar contraste, já estava hipointensa. O paciente desenvolvendo aqui uma área de isquemia parietal. Foi feita essa arteriografia, descobriu-se esse pseudaneurisma, uma lesão de carótida, porque ele, 3 ou 4 dias depois da cirurgia, desenvolveu uma epistaxe brutal, foi levado para a sala, depois foi tamponado e feita a arteriografia que mostrou esse tipo de lesão. E na época, quem fez isso foi o Dr. Márcio Sampaio, o primeiro endovascular aqui do Rio, que colocou um estente coronário e resolveu o problema do paciente. Vejam só. Então, lesões de carótida, sempre pensar, fístula licórica, sempre pensar. Eu acho que uma aula de complicação caberia aí de 20 minutos só para falar sobre as complicações. E, por último, a apoplexia pituitária, né? Que sempre falaram que tinha que operar. Mas hoje tem isso aqui, ó. Uma coisa que eu notei na vida, boa parte das apoplexias pituitárias, a maioria dos pacientes recuperavam dos seus déficits oculomotores sem nada. Só com a redução do edema e a própria redução do volume tumoral que ocorre após a apoplexia, a não ser que ele forme um grande cisto hemorrágico. Então, está uma setinha aqui apontando para vocês. Evitar cirurgia em pacientes com apoplexia de urgência, né? A não ser que ele tenha piora do déficit. E muitas das vezes, uma apoplexia num tumor de 2 centímetros, 2,5 centímetros, pode simplesmente liquidar com o tumor, resolver o problema tumoral, esse tumor desaparecer. Então, muito cuidado com as apoplexias. Se o paciente já chegar para você com déficit visual estável, não piorou e você está acompanhando, então aguarde um pouco. E aí, só para falar nesse tipo, eu sei que
há um relaxamento global, não é só no Rio de Janeiro, Brasil, no Leblon e na Olegário Maceió e nas praias do Rio, com o Covid, há um relaxamento global, mas eu acho que tem que se tomar extremo cuidado com isso. Isso no início do Covid levou à morte de alguns otorrinos na Inglaterra, na China, na Tailândia, entendeu? Então, hoje, quando for operar esses pacientes com Covid, uma coisa, inclusive hoje eu pedi para não usarem, evitar o uso de drill. A não ser o uso de drill é bom, torna a cirurgia mais rápida, mas um pequeno escopo, com uma pequena abertura e Kerrissons de 1 e 2 milímetros abrem a cela perfeitamente. Vocês não fiquem perto do paciente quando ele estiver sendo anestesiado. Deixe esse risco para o anestesista, que deve tomar todos os seus cuidados, perfeito? Mas evite o uso de drill. Considerar a craniotomia válida, eu considerei na fase aguda da doença. Nós tivemos um caso lá no Antônio Pedro que nós descomprimimos por craniotomia. Então, é uma opção válida. A outra opção, para não usar drill, esse trabalho eu publiquei, vejam, em 2001. Eu entrava com um espéculo num lado do nariz, espéculos nasais, ia dilatando os espéculos nasais, dilatando os espéculos nasais, até chegar lá no fundo. Chegar lá no fundo, eu entrava com o espéculo, as duas pás do espéculo, com o rosto do esfenoide no meio. E aí fazia a abertura e a remoção do tumor. Essa é uma técnica que pode ser utilizada, utilizando ainda os velhos espéculos nasais e o espéculo de Hardy, né? E a saudar vocês todos aí, foi um prazer falar com todos. E só para tornar a frisar novamente, cuidado com a cirurgia de tumor da hipófise nesses tempos de Covid. Eu tenho quase que certeza, vou falar logo o nome, que o Zé Alberto pegou Covid ao operar um tumor de hipófise, junto com o irmão. Então vocês tomem cuidado com isso, hein? Ramiro, obrigado pela aula. Realmente foi um overview fantástico, muito didático e tudo. Vamos abrir aqui para quem estiver na sala aí quiser fazer alguma pergunta para você. Só ativar o microfone, se apresentar e fazer as considerações do professor Landeiro. Pode falar. Bom, professor Landeiro, Você caiu. bom dia, é Giane. Eu Oi, professor quero Landeiro. agradecer a sua aula, foi maravilhosa mais uma vez. Aqui é a Muito Daniela, obrigada. do R4 do serviço do Miguel Couto. A gente tá falando. Alô? Acabei. Vai lá, Dani. Voltou? Voltou. Estão me escutando? Ah, Agora tá mudando. Obrigado, Caiu Giane. rapidamente. Oi, professor Landeiro. Inicialmente, muito obrigada pela aula. Foi uma aula extremamente didática e fez um grande overview, uma grande revisão sobre o assunto para a gente. Foi bem enriquecedora. Muito bom ver o senhor apresentando essas aulas para a gente. Obrigada pela oportunidade, pela disponibilidade. A minha dúvida, inicialmente, era sobre... Você falou sobre pacientes que a gente recebe na emergência com um macroadenoma hipofisário e uma queixa visual importante, um déficit visual importante. Inicialmente, a gente teria que pedir uma prolactina diluída, uma prolactina sérica, para avaliar a indicação de cirurgia nesses pacientes também. E a minha dúvida é se a gente não tem disponibilidade de prolactina sérica para ser dosada de forma rápida aqui. E eu queria saber se existe alguma evidência de fazer carbina empírica. Não sei se a queixa visual foi importante, talvez como terapia,
uma terapia prova? A cabergolina, empiricamente, na minha opinião, ela pode ser usada numa ocasião dessa. Pode ser tentada, sim. Pode ser tentada, se você não tem como dosar de emergência, entendeu? Assim como preparar esse paciente com corticoides e tudo, e no dia seguinte fazer uma descompressão, não é? Fazer uma descompressão. E associar até você ter todos os exames a cabergolina. Mas a cabergolina, muitos adenomas não funcionantes, existem vários trabalhos ao redor do mundo, foram tratados com cabergolina, entendeu? Alguns mantiveram-se estáveis, outros cresceram, mas foram tratados. E é uma chance de tratar esses pacientes. Então, Landeiro, só para a gente complementar a sua resposta para ficar claro. Se o paciente chegou na emergência com déficit visual agudo, e o tumor é um tumor grande, você acha que vale a pena, mesmo sendo um provável prolactinoma, você fazer uma descompressão desse nervo óptico na fase aguda? Rui, faria um corticoide, não é operar de noite, mas fazer um corticoide e operar esse paciente, senão a chance de ele ficar cego é muito grande, entendeu? Certo. Né? Principalmente que você não tem condição de fazer uma prolactina aí. E ao mesmo tempo, Rui, eu associaria a cabergolina. E para você ter uma ideia, a doente que foi operada de Covid lá no Antônio Pedro, ela entrou com déficit visual agudo com apoplexia e era um prolactinoma. Na época de Covid lá não estava condição de fazer, né, esses exames. O hospital todo focado em outra coisa, foi operada, foi descomprimida. Agora tem o restante do tumor lá e está sendo tratado com cabergolina. Então, eu não acho isso coisa de outro mundo, não, nem suscetível a crítica. A gente depende do meio que a gente vive, não é? Entendeu? Uma apoplexia com perda visual aguda, eu acho que vale a pena descomprimir. Agora, faria um corticoide antes para poder. E o ideal seria que fosse descomprimida por baixo, não é, Rui? Para não encontrar o nervo óptico logo de cara nesses grandes tumores, né? Certo. Entendeu? Agora vocês cotorrindo aí. Professor Landeiro, bom dia. Aqui quem está falando é o Luiz, eu sou R5 aqui do serviço. Primeiro, obrigado pela disponibilidade aí de estar com a gente esse período da sua mãe, realmente muito boa, muito didática. Você reviu praticamente o tema todo com a gente aqui, e para a gente que está nessa fase de formação, isso é muito bom. Isso só te fazer, na verdade, seriam duas perguntas. A primeira é, nesses casos de adenomas gigantes que têm uma extensão supracelular muito significativa, que você até comentou que às vezes chega até o forame de Monro, a sua primeira opção é sempre uma via transesfenoidal e caso não consiga abordar tudo por baixo, você vai por cima, faz uma via transcraniana? Como é que você lida com esse tipo de paciente? Sempre a primeira opção, a primeira, a segunda, a terceira é a via transesfenoidal. A via transesfenoidal. Principalmente que a maioria desses tumores são muito moles e na maioria das vezes eles estão em linha reta com forame de Monro, então eles permitem uma ressecção adequada, como eu mostrei aí. Mas tem casos que você não vai conseguir remover. Aí você pode escolher uma segunda opção de acordo com as imagens do pós-operatório, não é? Mas a primeira opção é sempre transesfenoidal, inclusive para evitar contato com o nervo óptico. Você abre por cima, você sabe que a primeira coisa que você vê, né? É o nervo óptico. Por baixo é a última, né? Foi claro? O Foi finalzinho claro? a gente perdeu aqui, o finalzinho a gente perdeu aqui, professor, deu problema na internet. Mas deu para entender que a primeira opção é transesfenoidal. transesfenoidal. Principalmente os dois estão em linha reta, lá com o forame de Monro e com a célula. Então, você, com Entendi. cirurgia cuidadosa, consegue remover a grande totalidade
possibilidade desse tumor, né? E com a endoscopia também melhorou muito, né? Melhorou muito. Você viu aí a facilidade de remover esses tumores, melhorou muito. Agora, quando ele tem grande expansão lateral, tem alguns endoscopistas que conseguem remover lateralmente, mas não é simples, não. E muitas das vezes você precisa fazer uma segunda via transcraniana. Agora, quando é importante você lembrar sempre que se ficou tumor, faz a ressonância, a tomografia no pós-operatório. Ficou um tumor, uma expansão lateral, uma expansão subfrontal do tumor, fique de olho nesse paciente e opere a outra parte logo para poder não ter aí riscos de hematoma, essas coisas. André, nesses tumores gigantes com expansão que vai até o forame de Monro ou acima, para a cirurgia transcraniana, você conhece alguma via melhor do que uma frontoóptise zigomática? Ué, a via frontoóptise zigomática é bom para você olhar esse tumor desde baixo, né? É bom para você olhar esse tumor, porque esses tumores começam na célula que é bem baixa. Então, se você fizer uma frontoóptise zigomática, você tem um ótimo acesso desde a célula turca, né? Agora, e a via transcraniana também depende de muitas considerações. Tem que ver a posição do quiasma, Rui. Tem que ver a posição do quiasma. Se o quiasma é pré-fixado, entendeu? Se o quiasma é pré-fixado, o tumor vai sair por trás da lesão. Então você vai ter que trabalhar muito para trás, vai ter que abrir a fissura muito amplamente, entendeu? Já se o quiasma for pós-fixado, se é um propósito fixado, você vai ter uma abertura muito grande anterior. Então, você com uma via subfrontal simples, você pode remover essa lesão, entendeu? Então, a via transcraniana tem essas pequenas nuances. Professor Landria, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Uma coisa que às vezes me preocupa um pouco é que a gente dando uma olhada em imagem de hipofisites, eu acho que realmente pode confundir com os adenomas. E aí a minha pergunta toda Você fez uma ótima relação... pergunta. Você Então, fez uma ótima como é que a gente diferencia isso? Isso é uma responsabilidade do endocrinologista que vai ajudar a gente, ou a gente mesmo consegue? O endocrinologista vai ajudar vocês. Mas eu vi alguns casos de hipofisite, eram todas pós-natal tardio, 6 meses, 8 meses depois da gravidez, entendeu? Hipofisite, inclusive com hipersecreção de prolactina. E o diagnóstico foi feito por biópsia quase, mas hoje em dia eu acho que não é preciso fazer biópsia para fazer o diagnóstico de hipofisite. Tem outras causas, tem sarcoidose, tem alguns processos inflamatórios que podem dar hipofisite, mas e a hipofisite, primeiro caso na história você vê, mais comum em mulheres e se elas não estiveram grávidas ou estão pós-natal. A história Essa é a... epidemiológica ajuda muito a gente nessa hora, né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Beleza. Muito obrigado aí pela atenção, professor. Parabéns novamente pela aula. Juntos aí, qualquer coisa, estamos juntos. Você quer perguntar alguma coisa, Camacho? Vergonha? Não, tá bom. Professor, mais uma dúvida. Não sei se eu perdi essa informação. Esses tumores que são extensos até o forame de Mohn, você faz uma abordagem transcraniana, né, e transesfenoidal. Você faz a transesfenoidal primeiro e se sobra você faz a transcraniana ou você faz a abordagem combinada inicialmente? A gente teve alguns casos aqui que foi motivo de muita discussão da abordagem inicial. A primeira opção minha é sempre a transesfenoidal.
sempre a transfenoidal. Se sobrar, e de acordo com as imagens no pós-operatório, eu repito a transfenoidal. O caso que eu mostrei aí, que eu fiz craniotomia, foi que durante o ato cirúrgico, o tumor parecia, era muito fibroso, eu não conseguia removê-lo por baixo, cortando com tesoura, né? Entendeu? Aí eu fui por cima. Mas a primeira, a segunda opção, a maioria das minhas combinações para adenomas gigantes foram 1 a 2 estágios por via transfenoidal. Fez a transfenoidal, fez o controle, sobrou um pouco de tumor, sobrou uma quantidade razoável de tumor. O tumor está na linha do 6-fenoidal, na linha da célula, vai lá e remove por baixo novamente. Que muitas das vezes a lesão não caiu toda, você não conseguiu visualizar com o endoscópio bem, então no pós-operatório, a pulsação cerebral leva essa lesão para mais próxima do seu campo visual. Então você pega numa segunda cirurgia também por transfenoidal. Raramente faço hoje uma transcraniana. Entendi. Obrigada, professor. Alguém mais aqui? Alguma pergunta? Professor, eu acho que o Dr. Rui deve ter tido algum contratempo lá na sala dele, por isso que ele desligou o áudio. Ah, não, tá aí, tá aí. Então, Landeiro, eu acho que é isso aí. Eu acho que foi excepcional, foi excelente. Te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, por essa manhã aí com a gente e pelas informações todas. Obrigado, Tá? Rui. É um prazer. E pedir às pessoas para responderem lá, preencherem a lista de presença que está lá no bate-papo. Ótimo. Antes de sair. Valeu, Rui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Contem comigo, tá? Tudo de bom. Obrigado, um Professor, abraço. obrigadão mais uma vez. Até logo.